eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Depois de conhecermos as leis da vida, as suas finalidades e as perturbações provocadas pelas suas inobservâncias, quer por decisão lúcida e consciente nossa, quer por indução e manipulação das oligarquias, conheçamos agora a ética e a árvore da moral e as diversas acepções da palavra ética, enquanto ciência, valor e virtude moral e, de modo muito especial, como o princípio moral basilar do novo sistema do mérito, que é o quarto sistema. Trata-se de uma abordagem nova sobre um assunto deveras interessante. Tenhamos, no entanto, a certeza de que valerá a pena conhecer essa grande verdade, cujo desfecho nos dará as respostas que há muito procuramos, porque interessam muito a você, a mim, às nossas famílias, enfim, à nossa nação e ao mundo. Todos nós, sem exceção, estamos muito necessitados de ética. O que é ética? Ética, gente, é a ciência que estuda o comportamento moral do ser humano em sociedade, ou a ciência cujo objeto de estudo é a moral. Consideramos conveniente incorporar o neologismo moralogia para ser sinônimo da palavra ética enquanto nome da ciência que estuda a moral. E o que é a moral? A moral é o conjunto de regras e padrões comportamentais universais e necessários, orientadores e balizadores das atitudes humanas morais ou dos atos morais no convívio social. Gente, quando eu falo em padrões comportamentais universais e necessários, essa palavra universal quer dizer que foi válida ontem, é válida hoje e será válido sempre. E quando eu digo necessário, essa palavra necessário quer dizer que só pode ser dessa forma e não pode ser de outra. Muitas pessoas ainda confundem a ética com a moral e, devido à sua informalidade, pensam que são meras regras de conduta sem lógica e desestruturadas, sem perceberem que essa informalidade se constitui o ponto mais elevado da ética e da moral. Foi com o propósito de pôr termo ao desconhecimento de tão importante assunto que decidimos apresentar a ética e a moral como uma ciência com seu respectivo objeto de estudo no quadro a seguir, ao qual denominamos a ética e a árvore da moral. Observemos que no quadro a ética e a árvore da moral, que a seguir apresentaremos, destacamos a ética como a ciência que estuda a moral e esta como seu objeto de estudo, a semelhança de uma árvore dentro de um círculo, onde vemos o tronco da árvore representado pelos princípios, o núcleo representado pelo ato moral com seus 2 planos e seus 10 componentes, a copa da árvore formada por 7 pétalas, que é a responsabilidade, a liberdade, os valores, as normas, as virtudes, os deveres e os juízos morais. Vejamos a seguir. Aqui nós temos a árvore da moral. Você vê que no tronco da árvore estão os princípios e nós destacamos o princípio moral da ética. Tá? Então, dentro do círculo, você está vendo aquele conjunto tudo colorido, é exatamente a moral. E é objeto de estudo da ética, que você vê ali à direita, a ética enquanto ciência ou moralogia, né, com a lupa estudando exatamente a moral. Vemos também que a moral tem uma origem e tem um fim, que vai ser objeto de estudo lá na frente. Nós vamos colocar esse assunto para todos. Observemos nesta árvore da moral também que ali está faltando uma pétala, tá? Exatamente a pétala das normas. Por quê? Porque quando a moral ela é respaldada no princípio moral da ética, ela é completa, né? Ela nos traz exatamente as virtudes, os valores, as normas, etc. Mas quando ela vem ancorada no princípio do coletivismo, do individualismo e principalmente do individualismo,
O que é que acontece? No lugar da responsabilidade, nós temos irresponsabilidade. No lugar da liberdade, temos libertinagem e escravidão. No lugar das virtudes, temos vícios. No lugar dos valores, nós temos 10 valores morais. No lugar dos deveres, temos obrigações. No lugar dos juízos, temos julgamentos. De sorte que não temos normas morais. Por quê? Quando nós não temos valores, também não temos normas, né? Porque só existem normas para regular o que é bom. Então, aí é uma ilustração que nós estamos fazendo para dar ênfase e importância ao princípio moral da ética, que é quando exatamente a moral se apresenta em toda a sua plenitude. Acepções da palavra ética. No campo da ética, essa palavra tem 4 significados, ou acepções conhecidas. A primeira delas é a que serve para designar o nome da ciência. Exemplo, ética, nome da ciência cujo objeto de estudo é a moral. Foi com o propósito de minimizar a confusão em torno da palavra ética, enquanto nome da ciência, que adotamos o termo moralogia. Esse termo foi criado, segundo informações que tive, por Shikuro Hiroiki, em 1866 a 1938, no Japão. E ele adotou isso como sinônimo de ética. Nesse caso, a definição da palavra ética passa a ser expressa das seguintes formas. Ética ou moralogia, nome da ciência cujo objeto de estudo é a moral. Ou mais simplesmente, ética ou moralogia, ciência que estuda a moral. A segunda acepção da palavra ética é usada para designar o nome de um dos princípios morais. Nesse caso, a palavra ética deve ser definida das formas a seguir. Ética, princípio moral que se constitui a fonte inspiradora e norteadora de onde emanam todos os atos morais positivos ou construtivos e todos os valores e virtudes morais. Ou simplesmente, ética, princípio moral segundo o qual o bem que se quer para si mesmo deve ser exatamente igual ao que se quer para os semelhantes. Ou mais simplesmente ainda, ética é igual a amor. Ou seja, a palavra ética, como princípio moral, é sinônimo da palavra amor. Aquele famoso amor que nós dizemos, ama o teu próximo como a ti mesmo. A terceira acepção da palavra ética é usada para designar o nome de um dos valores morais. Nesse caso, a palavra ética deve ser definida das formas a seguir. Ética, valor moral que se presta a avaliar, classificar e ou julgar os atos morais positivos ou construtivos praticados com fundamento no princípio moral da ética. Ou simplesmente, ética, valor moral ao qual se contrapõe a corrupção. Ou seja, nesse caso, ética e corrupção são antônimos. A quarta acepção da palavra ética é usada para designar o nome de uma das mais importantes virtudes morais. Nesse caso, a palavra ética é um adjetivo e deve ser definida das formas a seguir. Ética, virtude moral que se presta a qualificar os atos morais positivos, cujas práticas habituais culminam também qualificando o caráter de quem assim procede. Ou simplesmente, ética, adjetivo, virtude moral a qual se contrapõe o vício, corrupção. Exemplo, Marina tem sido ética ou corrupta? Se eu uso essa expressão fazendo essa pergunta, a palavra ética aí quer dizer virtude moral. A ética e a árvore da moral. Observamos aqui mais uma vez, neste quadro, a ética enquanto ciência, a moral enquanto seu objeto de estudo e ali na parte inferior, 2 setas, uma indicando origem, outra indicando fim ou propósito. Retornando ao quadro a ética e a árvore da moral, observamos que ali nós destacamos 2 setas, nos sugerindo que a moral tem uma origem e, é óbvio, tem um fim ou propósito, que é a harmonia social e a paz. Quanto ao propósito da moral,
todos os estudiosos, em todos os tempos e lugares, são unânimes. No entanto, em relação à sua origem, estes se dividem formando 5 correntes de pensamento bastante diferentes, e isso é o que veremos mais adiante. Na sequência, conceituaremos e discorreremos sobre todos os padrões e regras que doravante denominaremos elementos estruturais da moral, a começar pelos princípios fundamentais da moral, que são os elementos mais importantes. Gente, é chegada a hora da festa. A mesa está posta e está bem servida. Vamos nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos e fazendo os cursos de capacitação. Não é demais recomendar que acessem aos sites da Universidade do Mérito, www.unimerito.com, e o site da Constituinte, www.Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética. Vamos participar, gente. Vamos a essa grande festa.